Tubarão branco anão. O menor tubarão do mundo pode caber na sua mão. Ele possui órgãos emissores de luz chamados fotóforos. Não servem para a navegação, e sim para se camuflar com a luz do sol vinda de cima. Polvo de anéis azuis. Pode ser pequeno, mas essa coisa não está para brincadeira. É uma das únicas espécies de polvo venenoso e o antídoto para sua picada ainda não foi encontrado. Poraquê, ou enguia elétrica. A parte famosa são os órgãos elétricos que podem criar uma carga de 860 volts, cerca de 7 vezes maior que a voltagem nas tomadas. O choque de uma enguia elétrica adulta pode atordoar um cavalo. Você precisa ver como ela faz para recarregar a bateria. Muito interessante. Não, eu inventei isso. Vespa do mar. Ao contrário da maioria das outras águas-vivas, esse monstro tem alta mobilidade. Na água, pode facilmente alcançar um humano. Essas coisas encolhem se não comem. As tartarugas marinhas são os únicos animais que se alimentam delas. Tubarão duende. Além de uma aparência aterrorizante, este tubarão tem uma longa protuberância que parece um bico. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que serve. Doçuras ou travessuras? Crocodilo de água salgada. Os crocodilos geralmente vivem em água doce, mas essa espécie também caça no mar. Também conhecidos como salgados na Austrália, esses são os crocodilos mais agressivos do planeta. Grande tubarão branco. Há um caso conhecido de um grande tubarão branco zangado que rompeu o fundo de um iate. É conhecido por várias fileiras de 300 dentes. Mosasauro. Esta espécie estava no topo da cadeia alimentar na sua época. A estrutura do crânio era semelhante à de uma cobra, o que lhe permitia engolir enormes pedaços da presa. Embora seja uma espécie muito antiga, os lagartos modernos são os parentes mais próximos. Leviathan melvillei. Essa baleia pré-histórica tinha os maiores dentes de todos os animais que já existiram na Terra. Eram do tamanho de pinos de boliche. Isso permitia que a gigante se alimentasse de peixes grandes e até de outras baleias. Megalodonte. O maior tubarão de todos os tempos e o maior caçador de todos os tempos na Terra. Provavelmente pesava tanto quanto um Boeing 737 e tinha uma força de mordida 5 vezes mais forte que o T-Rex. Isso quer dizer que provavelmente poderia morder através de um carro. Espero que você não estivesse nele. Cachalote. A baleia dentada mais massiva tem o maior cérebro da Terra, com cerca de 7 quilos, 5 vezes maior que o de um ser humano adulto. Esses enormes mamíferos marinhos se alimentam de lulas gigantes. Basilossauro. Quando seus fósseis foram descobertos, o animal foi confundido com um réptil marinho e recebeu um nome que significa rei lagarto, mas é realmente um tipo de baleia antiga que tinha pequenos membros posteriores. Baleia sei. A terceira é a maior espécie de baleia e uma das mais rápidas do mundo. Pode atingir velocidades de 50 km por hora. Isso é raro para criaturas desse tamanho. Shastasaurus. O maior réptil marinho que já existiu ocuparia 2/3 de uma quadra de basquete. Como não tinha dentes, provavelmente comia atacando cardumes de peixes com a boca aberta. Algo chamado de alimentação por sucção. Baleia azul. A maior criatura a viver na Terra é tão grande que seu coração é do tamanho de um carrinho de golfe e suas artérias são do tamanho de baldes. Seus cantos podem ser ouvidos a centenas de quilômetros de distância, mas ainda não conseguimos entender a letra. Água-viva cabeluda. É a maior água-viva do mundo. Imagine um sino de torre com tentáculos que tem quase metade do comprimento de um campo de futebol. Uma água-viva desse tamanho pode te enredar com seus tentáculos. Mas ela não está no topo da cadeia alimentar marinha, já que serve de alimento para tartarugas marinhas com fome e anêmonas. A maior cobra do mundo é a sucuri. Esse réptil pode crescer até 5,5 metros de comprimento, 3 vezes maior do que uma cama. Algumas pessoas afirmam que viram sucuris de 9 metros, mas não há registros. Também seria uma tarefa difícil erguer a cobra. É mais de 14 vezes mais pesada que uma bola de boliche. A maior construção em volume do mundo é a fábrica da Boeing, em Everett, Washington. Foi construída em 1967 para montar o Boeing 747, um dos maiores aviões de todos os tempos. O edifício da fábrica se estende por 390 mil metros quadrados, o que é 2 vezes maior que a Grand Central Station, na cidade de Nova York,
e tem espaço para 13 milhões de metros cúbicos de volume, o que equivale a 5,5 vezes a Grande Pirâmide de Gizé. O complexo também inclui um teatro, museu, loja e 19 restaurantes. O maior telefone operacional do mundo foi construído para um festival em 1988. A coisa inteira pesava cerca de 3,5 toneladas, metade do peso de um elefante. Para fazer uma ligação, você tinha que usar um guindaste para levantar o telefone. Puxa, era um aparelho público? Qual o tamanho das moedas? A maior flor da Terra é a Rafflesia arnoldii, encontrada nas florestas tropicais da Indonésia. Quando está florescendo, suas flores podem atingir 1 metro de diâmetro. Além disso, a coisa gigantesca pesa mais de 7 quilos, o dobro do peso de um gato adulto. A maior raquete de tênis de mesa foi fabricada nos Estados Unidos em 2017. Tinha mais de 3 metros de altura e cerca de 2 metros de largura. Uau, isso é muito maior que eu! Seria divertido usar essa raquete surpreendente para jogar ping-pong, mas duvido que eu seria capaz de levantá-la. O maior skate do mundo é 12,5 vezes maior que sua versão normal. Ainda melhor, é mais longo que um ônibus de Londres. Você gostaria de saber quantas pessoas cabem nesse skate monstruoso? Alguma ideia? Me conte nos comentários abaixo. O cachorro mais alto de todos os tempos foi o dog alemão Zeus, de Michigan, nos Estados Unidos. Este belo animal chegou ao livro dos recordes do Guinness depois de ter crescido até 1,11 m de altura no ombro. Infelizmente, Zeus faleceu em 2014 e o atual recordista é o dog alemão Fred, que é cerca de 8 centímetros menor que Zeus. O maior cubo mágico do mundo possui 6.153 peças móveis e pesa o mesmo que um tijolo, que é 22 vezes mais pesado que o quebra-cabeças 3D padrão. O designer que fez o enorme cubo mágico levou 205 horas para concluí-lo. Gostaria de saber quanto tempo pode demorar para você resolvê-lo. A maior bala de goma em forma de ursinho do mundo é fabricada nos Estados Unidos e tem muitos sabores: uva, cereja, cola, maçã verde, laranja, abacaxi e assim por diante. O doce gigante, que tem metade do peso de um gato doméstico médio, equivale a 1.400 balas de goma de ursinho de tamanho normal. A coisa também tem mais de 6.000 calorias. Então, pense 2 vezes antes de comer tudo de uma vez só. Temperatura média da Terra. Nosso planeta seria 50 graus mais frio se nossa atmosfera não existisse. É ela que retém o calor. A temperatura mais baixa a qual uma pessoa já sobreviveu. Em 1999, uma mulher de 29 anos ficou presa debaixo do gelo por 80 minutos. O coração dela não estava batendo, mas os médicos conseguiram recuperar seus sinais vitais. Debaixo da Terra. Não importa qual o local ou clima do lado de fora. A 7 metros de profundidade, a temperatura é a mesma o ano todo. Iglu. Pode parecer que os iglus são abrigos temporários que podem ser facilmente destruídos, mas na verdade, eles conseguem resistir a um furacão. Temperatura média anual da Nova Zelândia. Independentemente da parte do país em que você viva, sua casa jamais ficará a mais de 130 quilômetros do litoral. Média anual dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único lugar da Terra que tem jacarés e crocodilos. Os jacarés têm focinho largo em forma de U, enquanto o dos crocodilos é estreito e em forma de V. Rio mais frio. É o Neretva, que fica na Bósnia e na Croácia. Ele é também um dos mais limpos do mundo. Média anual da China. A China é um pouco menor que o Canadá, mas é o 3º maior país do mundo. E mais, só tem um fuso horário. Geladeira. Marque no calendário. O Dia Nacional de Limpar Sua Geladeira é no dia 15 de novembro. Oceano Pacífico. Este nome significa mar calmo. Ironicamente, é no Pacífico que começam os furacões mais fortes. Fossa das Marianas. A parte mais profunda do oceano recebeu menos visitas humanas que a Lua. Só 3 pessoas conseguiram chegar até o fundo. Temperatura corporal do tubarão da Groenlândia. Assim como a maioria dos peixes, esse tubarão ártico tem sangue frio, então a temperatura corporal dele é a mesma do ambiente. O metabolismo baixo permite que esse animal viva até 400 anos. Ponto de congelamento da água. E é assim que ela fica armazenada. Quase 70% da água doce do mundo está presa em geleiras. Oceano Ártico. O oceano mais frio do mundo tem uma temperatura um pouquinho mais alta que o ponto de congelamento da água salgada. Temperatura corporal do esquilo do Ártico.
É o único mamífero que consegue fazer sua temperatura corporal cair para abaixo do nível de congelamento. O deserto à noite. As temperaturas diurnas e noturnas de um deserto variam drasticamente por causa da falta de água. Média anual do Canadá. O Canadá tem a temperatura média anual mais fria de todos os países e ganha até da Rússia. Também possui mais lagos que todos os outros países juntos. Temperatura de 1/4 de gelo. Na Suécia, existe um hotel que é todo feito de gelo, até as cadeiras e camas. Ele é reconstruído em todos os invernos. Dentro de uma geleira. As geleiras cobriam 32% do planeta durante a Era do Gelo. Nevasca. Embora não haja um limite de frio para a neve, as nevascas são mais propícias a acontecer nessa temperatura. Castelo de Neuschwanstein. Sim, é o castelo que inspirou o icônico castelo da Cinderela da Disney. Pena que não mantiveram o nome dele no filme. Era uma vez uma garota chamada Neuschwanstein. Tá, eles provavelmente estavam certos. O pagode Sakyamuni. É detentor do recorde mundial do pagode de madeira mais alto e é também o pagode de madeira mais antigo ainda em pé na China. Ponte Golden Gate. A ponte era para ter sido pintada de azul e amarelo. O icônico tom de laranja era apenas uma cor inicial temporária, mas o arquiteto decidiu mantê-la. Ópera de Sydney. É maior do que você pode imaginar. A Ópera de Sydney tem mais de 1.000 salas no seu interior e usa mais de 15.000 lâmpadas por ano. O Taj Mahal. O nome Taj Mahal significa coroa dos palácios. Quase metade da sua altura está na sua enorme cúpula que parece uma cebola. Mãe Pátria. É a estátua mais alta de uma mulher no mundo. Apenas sua espada tem mais de 30 metros de comprimento. Flatiron Building. Foi projetado com essa forma famosa simplesmente porque se encaixa no espaço disponível em forma de cunha. Os escritórios na ponta têm menos de 2 metros de largura. A Estátua da Liberdade. A estátua do pé até a ponta tem 46 metros. A outra metade da altura vem do pedestal. Edifício Lloyds. Os elevadores foram colocados do lado de fora deste edifício de aparência futurista para permitir mais espaço no seu interior. Big Ben. O velho Ben viu o reinado de 6 monarcas. E sim, esse é o nome do sino dentro da Elizabeth Tower. Atomium. O design do edifício é uma molécula de ferro aumentada 150 bilhões de vezes. Os tubos têm escadas e escadas rolantes conectando exposições dentro das esferas. Edifício One Times Square. O interior do prédio não está mais em uso, mas a parede externa gera anualmente 23 milhões de dólares em anúncios. The Spire. A base tem 3 metros de diâmetro e diminui até 15 centímetros no ponto mais alto. London Eye. A maior roda gigante da Europa tem 32 cápsulas, numeradas de 1 a 12 e 14 a 33. Não tem o número 13 porque... isso mesmo. A Grande Pirâmide de Gizé. Quando construídas, as pirâmides eram polidas com um revestimento branco e provavelmente refletiam a luz do sol como joias gigantes. Fonte de Dubai. A maior fonte dançante do mundo pode jogar 83 mil litros de água no ar. Não se esqueça de levar um guarda-chuva. A maior escada rolante externa e sistema de passarelas móveis está em Hong Kong. A escada rolante Central Mid-Levels tem 792 metros de comprimento e segue apenas em um sentido de cada vez, dependendo da hora do rush. As escadas rolantes individuais mais longas do mundo estão na... vamos só colocar os nomes na tela? Obrigada. Uma estação de metrô em São Petersburgo, na Rússia. Para descer, você terá que enfrentar uma escada rolante de 138 metros, que é tão alta quanto a Grande Pirâmide de Gizé. Quanto à menor escada rolante do mundo, ela fica no porão da loja de departamentos Moore, em Kawasaki, no Japão. Possui apenas 5 degraus e tem pouco mais de 80 centímetros de comprimento. A cidade mais barulhenta do mundo é Mumbai, na Índia. Seu nível de ruído é superior a 100 decibéis, o que é quase tão alto quanto uma serra elétrica. O lugar mais silencioso do mundo é uma sala em um laboratório de pesquisa da Microsoft em Redmond, no estado de Washington. É tão assustadoramente silencioso que ninguém consegue ficar por lá por mais de 45 minutos por vez. Parece que você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco. Se você quiser ver o edifício mais alto do mundo, precisará reservar passagens para Dubai.
O Burj Khalifa é de cair o queixo com seus 829 metros de altura, portanto, 2 vezes mais alto que o Empire State Building. O menor arranha-céu do mundo é o Neubie McMahon Building, em Wichita Falls, no Texas. Ele tem apenas 12 metros de altura, aproximadamente a altura de um poste de telefone, e recebeu esse apelido porque parece uma coluna fina. Próximo ao Burj Khalifa, há o hotel mais alto do mundo, o JM Marriott Marquis de Dubai. Esta impressionante construção tem 355 metros de altura, o que é ainda mais alto que a Torre Eiffel. E o menor do mundo é... Caramba, vamos colocar um apelido? Eu sempre tropeço em tremas. Enfim, é na Baviera. Esse edifício tem apenas 2,4 metros de altura e tem um espaço no chão com uma área quadrada com menos de 3 vagas de estacionamento. Não é de se admirar que o hotel não possa acomodar mais de 2 hóspedes por vez. A ponte mais alta do mundo é o Viaduto de Millau, no sul da França. Seu ponto máximo chega a 343 metros acima do solo, o que é realmente alto para uma ponte. A menor ponte levadiça do mundo fica nas Bermudas. Lá, Somerset Bridge conecta a ilha Somerset com o continente. O comprimento da ponte é de pouco mais de 80 centímetros. O jato particular mais caro do mundo é um Boeing 747-8 VIP. Originalmente, ele custou 358 milhões de dólares, mas a personalização elevou seu preço a 558 milhões de dólares. Quanto ao de preço mais baixo, será o pequeno Cirrus Vision Jet, que custou apenas 2 milhões de dólares. A maior escola do mundo fica em Lucknow, na Índia. É a City Montessori School, onde você pode encontrar quase 40 mil alunos e mais de 2 mil professores. O título de menor vai para uma escola primária na pequena cidade de Alpete, na Itália. Em 2014, ela foi atendida por apenas uma estudante de 8 anos. A maioria dos cientistas concorda que o vulcão ativo mais antigo do mundo pode ser o Etna, que fica na Sicília. A primeira atividade vulcânica começou naquela região há 500 mil de anos. O Etna é também um dos maiores vulcões da Terra. O vulcão mais jovem que já conhecemos é o Paricutín, do México. Ele surgiu de repente no meio de um milharal em 1943. No primeiro ano, o cone do vulcão cresceu 457 metros a partir de sua base. O tatu canastra é o mamífero terrestre mais dentuço que existe. Seus 74 dentes podem não ser tão impressionantes, mas são muitos para nós, mamíferos. Somos uma das espécies menos dentadas da Terra. Mas algumas espécies de tubarões ganham dos tatus de goleada. Ao longo de suas vidas, nascem e caem cerca de 30 mil dentes nas bocas desses animais. Já as baleias azuis não têm dente nenhum. Elas têm de 270 a 400 placas parecidas com uma franja em cada lado da mandíbula, chamadas de barbas de baleia. Essa estrutura ajuda o animal a pegar criaturas pequenas que compõem sua alimentação. A coisa mais quente da Terra é o próprio núcleo do planeta. Os cientistas descobriram recentemente que ele é ainda mais quente do que pensavam. 6.000 graus. Isso é quase 1.000 graus mais quente do que a superfície do Sol. Mas, muitos anos atrás, alguns físicos conseguiram quebrar esse recorde. Eles aqueceram um pedaço de alumínio até 2 milhões de graus. Foi a coisa mais quente da Terra, mesmo que só por alguns instantes. E a coisa mais fria do planeta foi um pedaço de cobre. Pesquisadores o resfriaram até atingir 6 milikelvin, o que é próximo ao zero absoluto. Muito frio. O planeta que gira mais rápido do nosso sistema solar é Júpiter. Um dia lá equivale a apenas 10 horas terrestres. E se fosse possível enrolar uma corda ao redor do equador de Júpiter, esticando a ponta dela em direção a Saturno, teríamos um ioiô enorme. E o planeta que gira mais devagar é Vênus. Ele precisa de 243 dias para completar sua rotação. E como gasta 225 dias para orbitar o Sol, um dia em Vênus equivale a mais de um ano. O show mais alto do mundo foi feito em 6.400 metros de altura, no Nepal, em 2012. O principal objetivo do evento foi arrecadar fundos para construir um orfanato. Eu ouvi falar que o evento foi de tirar o fôlego. Literalmente. O show mais profundo do mundo, no sentido físico da palavra, foi subterrâneo. Ele aconteceu a cerca de 1.800 metros abaixo do nível do mar, em uma mina de níquel no Canadá. O mamífero mais barulhento da Terra é o narrador do incrível. Brincadeirinha. Ele é só o mais chato, né? O mais barulhento mesmo é a baleia azul.
Dá para ouvir esse animal a 160 km de distância. Sua voz alcança 188 decibéis. É mais alto que um show de rock ou que fogos de artifício. Chega a ser mais barulhento que o lançamento de uma nave espacial, que geralmente atinge de 165 a 170 decibéis. Que baleia barulhenta! O maior edifício do mundo em espaço útil é a fábrica da Boeing, em Everett, nos Estados Unidos. Os aviões ocupam muito espaço. A estrutura para a fabricação é grande o suficiente para abrigar toda a Disneylândia. É também 5,5 vezes maior que a Grande Pirâmide de Gizé. Ou você pode tentar instalar 5.500 piscinas olímpicas dentro. E com sucesso! Sem folhas, raízes ou caule, a maior flor do planeta é a Rafflesia. Ela cresce no sudeste da Ásia e sua floração recorde poderia facilmente cobrir uma raposa adulta de tamanho médio. O diâmetro da flor equivale ao de 5 coelhos anões pequenos ou de 4 ratos grandes. Ela é também tão pesada quanto 2 gatos domésticos ou 4 tijolos. O maior motor pesa 2.300 toneladas. Isso equivale a 13 casas e meia de um andar ou 20 baleias azuis. Esse tipo de máquina é usado para alimentar os maiores navios de carga. A maior árvore conhecida na Terra em volume é uma sequoia gigante chamada General Sherman. Você precisaria de 150 caminhões betoneiras se decidisse preencher o volume dela. Isso equivale também a mais de 2.000 banheiras de hidromassagem. O maior clipe de papel já produzido pesa quase 544 quilos. Não é de admirar que tenha entrado para o Guinness World Records. Ele é tão longo quanto 2 girafas ou meia pista de boliche e o dobro de um carro pequeno. A maior onda de todas, já registrada, ocorreu no Alasca, após um terremoto seguido de um deslizamento de terra. Quando a onda gigantesca correu para a terra, as árvores a 518 metros de altura foram quebradas como palitos de fósforo. A onda tinha 30 metros de altura, tão grande quanto um prédio de 8 andares ou 20 ursos pardos, um em cima do outro. A maior fruta do planeta que dá em árvores é a jaca. Sua maior fruta pode pesar até o equivalente a 550 maçãs médias, 6 melancias de tamanho médio ou 460 bananas. O maciço de Tamu é o maior vulcão da Terra, tão grande quanto o Golfo do México. Também é um dos mais impressionantes de todo o Sistema Solar. Ele não é tão alto, mas seu volume é igual a 600 Grand Canyons ou 4,5 milhões de portos de Sydney. A mina Bingham Canyon é o maior e mais profundo poço aberto feito pelo homem no mundo. Trata-se de uma mina de cobre com 100 anos de idade, perto de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Ela tem metade do tamanho do Aeroporto Internacional de Los Angeles. É 2,5 vezes maior que o Central Park de Nova York e 4 vezes maior que Mônaco. A maior cratera da Terra é a Vredefort, na África do Sul. Quando se formou, tinha 298 quilômetros de diâmetro. Ela tem 27 vezes a profundidade da Depressão Challenger, o ponto mais profundo conhecido do oceano. Essa distância também é mais de 33 vezes maior que a altura do Monte Everest. A maior coisa espacial criada pelo homem é a Estação Espacial Internacional. Ela é tão pesada quanto 5 ônibus espaciais e tão grande quanto um campo de futebol. A estação também é tão pesada quanto 220 carros ou 40 âncoras de navios de cruzeiro.